Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um webinar da Casa Educação. Hoje falando do programa de gestão da diversidade nas organizações. Apenas utilizem sempre o Google Chrome se possível e deixem somente a página do webinar em aberto, assim evite que fique travando, tá bom? Hoje estamos com a professora Fernanda. Professora, seja bem-vinda à Casa Educação uma vez mais e, por favor, fique à vontade. Muito obrigada pela recepção. Imagina. Bom, vamos começar falando um pouquinho desse tema tão importante relacionado à gestão de diversidade nas organizações. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a questão de diversidade quando eu fui desenvolver a minha tese de doutorado, né? Eu sou psicóloga de formação, trabalhei muito tempo na área empresarial. E dentro da área empresarial, a gente já fez vários trabalhos na área de recursos humanos, na área das habilidades gerenciais, na área de liderança. Foi quando eu fui fazer o meu doutorado na área de carreiras e me deparei com uma questão relacionada à carreira dual ou à carreira do casal, né? E aí eu ampliei um pouco essa questão do casal, porque hoje a gente não tem só o casal heterossexual, hoje você tem o homo afetivo também. Então, como que fica as carreiras dentro dessa área? E foi quando que eu comecei a trabalhar com a área de diversidade em orientação sexual. Anteriormente, eu também já trabalhei na área de diversidade com pessoas com deficiência, já fiz vários trabalhos nessa área também, e a gente também, dentro de uma outra perspectiva, né, tem a diversidade do gênero, e dentro da área empresarial a gente se depara com algumas questões relacionadas a gênero e também participo dentro de um grupo na área de gênero também. Trazendo isso dentro das organizações, né, dentro da questão do webinar, hoje a nossa ideia é falar um pouco sobre a questão da diversidade. Dentro da questão da diversidade, a gente precisa entender a diversidade sobre o aspecto das pessoas nas organizações. E quando você fala das pessoas nas organizações, você tem uma série de programas que cada empresa vai olhando para essa questão da diversidade e ela vai elaborando esses programas dentro das organizações. Isso é uma área que o RH e às vezes a área de responsabilidade social das empresas, elas vão se posicionando. Por outro lado, a hora que você implanta esses programas dentro das organizações, você se depara com a questão da inclusão e do convívio, do respeito. E olha que você olha para esse respeito, é também um olhar para a sociedade fora das empresas, né? Porque da onde a gente vai falar que tem a questão do diferente e do igual, do equitativo e do semelhante, a gente vai falar isso dentro da sociedade. Então, tem uma parte da gente comentar aqui hoje, né, com relação à diversidade, que é o quanto que a gente respeita o direito do outro, o quanto que a gente olha o direito do outro e o quanto que a gente olha para as pessoas de forma geral e encontra os seus limites dentro dessa diversidade, dentro desse respeito, tá? Também a gente vai posicionar um pouco, espero que dentro dessa meia hora, Gabriel, em diversidade de gênero, falar um pouquinho disso, quais são os grandes desafios, de forma bem sucinta. A questão da idade, a gente está com a questão da previdência social em reforma, o IBGE já saiu na semana passada, os índices do IBGE, então nós vamos ver mais, como que fica viver mais, trabalhar mais frente ao mercado que nós temos hoje, as questões de etnia, as questões de raça que às vezes também impactam bastante, embora a diversidade de raça tenha tido um avanço bastante importante, com leis, com respeito, né? com todo um aparato de discussão, e a gente tem que discutir bastante sobre essas questões, tá? Vamos falar um pouquinho, né, na próxima tela, sobre a diversidade. Inclusão ou estratégia? Né? Como que as empresas estão olhando para essa diversidade, né? Então, quando você olha lá do empresarial, você tem uma série de ações
relacionadas ao respeito à diversidade que vão impactar de forma geral e de forma muito intensa com relação ao clima organizacional que uma empresa tem, a autoestima de um colaborador que está trabalhando na empresa e, logicamente, o quanto que ele está produzindo ali. Se eu trabalho feliz, é logicamente que eu também produzo mais e mais feliz, né? Então, olhar a diversidade sob o ponto de vista de respeito nos traz essa reflexão. Então, eu trouxe aqui um estudo que está lá na Harvard Business Review, falando sobre diversidade, inclusão e estratégia. Esse é um artigo de lá e que nos faz perguntar: diversidade é um tema relevante para negócios? Então, por um estudo que foi feito pela Rai Group, com 170 empresas, ela identificou que apenas 5% procuram saber como seus funcionários percebem o ambiente de diversidade dentro do dia a dia de trabalho, né? E quando olhamos para essas questões, a gente vai olhar para países com uma economia mais madura, como os Estados Unidos ou europeus, que esse índice ele salta para 20%. Isso incomoda um pouco, porque nós estamos num país que a gente fala da coletividade, a gente fala de um respeito coletivo e que, logicamente, a gente deveria olhar para a diversidade cada vez mais, ser mais aberto a essa questão da diversidade. Então, quando você olha a questão da estratégia, a gente precisa ver como que realmente a gente está dentro das organizações, né? A gente sabe que nesse estudo foi falado que 76% dos funcionários das empresas que se preocupam com a questão da diversidade reconhecem que tem um espaço maior, um espaço mais amplo para expor as suas ideias e para inovar no trabalho. E isso é importante porque é a questão do respeito, é a questão das ideias, é a questão da participação, e isso melhora, logicamente melhora a produtividade. Já as empresas que não trabalham com a questão da diversidade, vamos pensar diversidade cultural, diversidade de ideias, do respeito às ideias das outras pessoas, né? O número cai para 55%, né? Nas empresas onde que o ambiente de diversidade ele é mais reconhecido, os funcionários são mais engajados. Eles mostram em 17% mais engajados e mais dispostos a ir além das suas responsabilidades. Então, logicamente, isso influencia muito em produtividade, né? A existência de conflitos, ela chega a diminuir com relação às demais organizações. É lógico. A questão do conflito, quando você olha para conflito, eu penso diferente de você, mas na hora da gente expor as nossas diferenças, né, a gente não olha isso com respeito. Há formas e formas de falar, e daí a inteligência emocional que Daniel Goleman falou desde 1996, ele traz o tema, e isso tem sido amplamente discutido dentro das organizações. Eu faço vários trabalhos em algumas empresas e a questão de autoconhecimento, que é um pilar de inteligência emocional e empatia, tem sido amplamente discutido, tanto para funcionários como com relação aos clientes. E esse tema tem muito a ver com a questão de respeito, diversidade e inclusão dentro das empresas, tá? Olhando por esse lado, né, eu trago aqui um exemplo da Saint-Gobain, o grupo Saint-Gobain, né, porque é importante a gente olhar o que as empresas têm feito em termos para trabalhar um ambiente de inclusão e diversidade dentro do ambiente, do meio empresarial. Tá? Então, a Saint-Gobain enfatiza o comportamento de respeito, de engajamento, para que as pessoas possam trabalhar com diferentes ideias, diferentes conhecimentos, diferentes formas de pensar e diferentes culturas, né? A gente fala de cultura americana, cultura europeia, mas nós temos culturas diferentes dentro do nosso próprio Brasil. A gente tem que falar de regionalismo, né? São ideias diferentes, são formas de pensar diferentes. Às vezes a gente tem culturas diferentes jeitos de pensar diferentes dentro da nossa própria cidade, né? Você vê, a gente fala muito de gerações. Gerações é outro tema importante dentro da área de diversidade. A forma como uma pessoa que
da geração X pensa é diferente da forma como uma pessoa da geração Z pensa. Então, os valores, a dedicação de tempo e tudo que ela trabalha, ou toda a tomada de decisão que ela tem, ou que a forma dela se expressar, ela vai estar permeada por isso, tá? Se a liderança trabalha melhor as questões de diversidade, incentiva uma diversidade, uma equidade dentro do mercado de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, logicamente a gente vai trabalhar de uma forma mais colaborativa, participativa e com respeito. O Saint-Gobain, e aí eu trago essa tabela interessante, a gente olhar algumas questões de agenda estratégica da empresa dentro dessa área, ela trabalhou com algumas questões de diversidade, programas com pessoas com deficiência, né? Trabalhar as metas. Então, o que eles trabalharam? Trabalhar as metas específicas para atingir as cotas de pessoas com deficiência. Mas hoje, gente, não é trabalhar para atingir as metas, mas é para trabalhar para que a pessoa se sinta realmente inserida no contexto. E para que as outras pessoas, gestores e colaboradores, também façam essa inclusão. Inclusão, ela é um canal de múltiplo, né? Eu me sinto incluída e o outro também me inclui, né? Não é unilateral, ele é bilateral, e isso é importante para a gente poder trabalhar cada vez mais as pessoas com deficiência, né? Treinamentos específicos para sensibilizar as questões de diversidade. Às vezes a gente olha para a diversidade e fala assim, não, eu respeito a outra pessoa, mas às vezes a gente não olha para outra pessoa, né? Para o que ela está sentindo, a gente não olha de forma empática para o que ela está sentindo, né? As questões da gente ter dentro da empresa, olha o terceiro item aí, agentes de diversidade. Pessoas, sponsors, guardiões internos, para que a gente possa identificar e desenvolver potenciais dos grupos que não estão sendo respeitados dentro das organizações. Então, a gente precisa ter pessoas dentro das empresas que tenham um olhar mais empático para isso e olhe para essas questões de diversidade. Tem pessoas que são mais sensíveis para isso, que estão mais olhando para a questão do diverso, da inclusão, do respeito, da empatia com mais intensidade. E às vezes outras pessoas não estão olhando para isso nesse momento. E essas pessoas, elas vão alertando, sabe? Porque muita questão da diversidade, ela está no detalhe. Às vezes a gente acha que está respeitando a uma outra pessoa em sua diversidade e nós não estamos, né? E às vezes as pessoas não se dão conta disso. Outra coisa que é importante dentro da diversidade é, dentro do recrutamento e seleção, ter critérios que incluem diversidade. Por exemplo, você olha para uma empresa que tem uma intensidade grande de posições hierárquicas em nível superior que são preenchidas por homens, né? Então, precisava também ter posições hierárquicas superiores que também fossem preenchidas pelas mulheres. Então, tem que haver uma preocupação das organizações de colocar mais mulheres em posições hierárquicas de nível superior, em cargos de gestão, em cargos de gerência, né? E quebrar um pouco que a gente chama de teto de vidro, né? A mulher pode ir até o lugar, mas eu tenho um teto de vidro, eu não consigo enxergar além do lugar que eu posso ir. Recentemente eu viajo bastante com treinamentos, para ministrar treinamentos, e às vezes eu vivo em alguns hotéis, né? De manhã tem um hotel numa cidade, outro hotel numa outra cidade, e a gente vai trabalhando em várias cidades. Nos hotéis de manhã são hotéis que se hospedam pessoas que estão fazendo negócios nas cidades, naquelas cidades, e você vê que a maior parte das pessoas que estão hospedadas são homens que estão fazendo, né, negócios. E aí uma porcentagem, às vezes, da quantidade de homens de 5 a 10% de mulheres que estão fazendo negócios nesses lugares, né? Então, precisa realmente, essa é uma questão de recrutamento e seleção que tem que estar olhando para isso. Além de estar olhando para PCDs, além de estar olhando com mais diversidade para orientação sexual, aqui eu só dei um exemplo, porque o nosso tempo realmente é mais restrito, tá?
Num segundo momento, a Sangoban, né, que ela já está num momento de trabalho de diversidade um pouco mais desenvolvido, porque isso é um trabalho de formiguinha, isso é uma conquista dia a dia. Nós estamos mudando e nós estamos olhando, né, pensamentos diferentes e ampliando a forma das pessoas pensarem de forma diferente. E a gente não consegue isso de uma hora para outra. É um trabalho de formiguinha. Conforme você vai trabalhando com diversidade, você consegue ajustar melhores práticas, por exemplo, de inclusão de gênero, de remuneração e benefícios, de modelos de competências relacionadas à gestão de RH. Por exemplo, dentro de inclusão e gênero, a gente traz nessa tabela aqui, ajustar os programas de remuneração, visando uma igualdade, uma equidade, não igualdade, mas uma equidade salarial, né? Aumentando a participação de mulheres em cargos de gestão e criando benefícios que sejam adequados às mulheres. As empresas, grandes organizações já estão trabalhando amplamente com benefícios flexíveis que sejam adequados às mulheres e homens. E é então engraçado, a minha pesquisa na área de carreira dual fez a gente olhar para a questão da diversidade, que também muda o papel do homem com relação à família, né? Por exemplo, na carreira dual, hoje é muito mais comum, Gabriel, a gente ter dentro das escolas o pai ir na reunião de escola do filho, que era às vezes uma posição mais feminina, né? O pai levar o filho no médico, que era uma questão mais feminina. Então você já está tendo uma divisão com alguns casais quando os dois pretendem carreira. Tá? Isso é muito interessante. Tá? Geralmente sempre era a mãe, o avó que levava. Né? Dependendo até, às vezes era quase... Bom, pelo menos no meu tempo de escola, a grande maioria sempre avós. Geralmente os pais trabalhavam, então geralmente eram os avós. Mas quando não, era geralmente as mães. Eu quase... podia falar que de 100% da sala tinha um pai. Era um número bem reduzido. Hoje realmente já mudou, eu vejo isso pela minha sobrinha, quem vai é meu irmão, meu sobrinho também vai meu outro irmão. Então são eles que hoje fazem um pouquinho mais essa parte presencial. Você vê que o olhar do homem também mudou dentro dessa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, que também está... Isso acontece dentro de casa, né? Começa a acontecer na empresa, começa a acontecer dentro de casa, que vai mudando um pouco da postura do papel do homem também nessa relação, né? Até, acho que trazendo um pouco uma questão, por exemplo, de tecnologia, em relação às gerações. Eu vejo que sempre existe uma grande resiliência por parte da geração X em questão de tecnologia. Geralmente a tecnologia chegou, não quero, e fazia o trabalho manual, como era acostumado nos anos 50 e anos 60. E hoje eles começaram a ver que a tecnologia está para ajudar. E a geração Z, eu acho que por já nascer no meio tecnológico, tem uma facilidade muito maior quanto para a tecnologia. Então, assim, eu vejo muito hoje, principalmente em grandes empresas, a troca de informação. O Z ensinando a parte tecnológica para o X e o X a parte manual para o Z. Então, está havendo uma troca de informação também muito boa. Que foi o que você falou em relação às gerações. Né? Você vê essa questão da interação entre gerações e o quanto que a gente pode aprender com cada um, né? Porque realmente o Z ele tem uma facilidade, uma agilidade, uma velocidade muito maior, né? E pode incentivar e pode orientar mais nisso. Contrapartidas, o X tem aquela experiência, aquele olhar um pouco mais do processo, e falar assim, puxa, vamos por esse caminho que funciona vamos trabalhar melhor essa estratégia, né? Você vê que dá para a gente conciliar os dois. Conciliar os dois, né? E os dois saírem ganhando. Sim, né? Uma relação ganha-ganha. Exatamente. E isso tem super a ver com diversidade. Né? Hoje as empresas que estão trabalhando, inclusive com gerações, não trouxe esse caso aqui, mas eles estão trabalhando a questão do conflito e interação entre gerações, eles estão melhorando o seu clima organizacional, o seu nível de aprendizagem, tem vários casos relacionados a isso. Né? Eu acho que um mais recente, não sei se a senhora concordaria comigo, talvez o Nubank. Nubank, é uma empresa que assim tem a diversidade, etnia, gênero, que se opção sexual, gerações, tudo. É uma grande mix ali dentro e funciona. Não só funciona, como assim, os números comprovam isso, que a Nubank subiu, disparou hoje em qualquer tipo de gráfico. A gente fala assim em relação de aquisições, em questão da bolsa de valores.
e eles vêm crescendo. E a diversidade lá dentro é enorme. E aproveitam nisso, né, a própria diversidade para gerar as ideias, porque o Nubank é uma empresa bastante inovadora, aberta, né, à inovação, a ideias múltiplas, né? E como que a gente pode fazer um caldo bom com isso, né? Sim, certeza. Como que a gente pode fazer? Tem outras coisas que também a gente precisa conversar com relação a diversidade, né? E também então, a diversidade muito ligada à gestão de pessoas. Como que a gente pode fazer a questão da diversidade da gestão de pessoas? Me fez lembrar um caso, e o CIT foi um inovador nisso, quando casais homoafetivos, eles passam os dois terem a união, e recentemente a gente teve a aprovação legal do casamento, e como que os benefícios, né? Porque às vezes os dois são homens, mas os dois têm que receber o benefício relacionado se eles adotam um filho. As duas são, mas também tem que ser, os dois têm que receber. Então eles já estão trabalhando essas questões dentro das práticas de remuneração, de benefícios, né? E de modelo de competência. Isso é bastante importante também para a gente olhar como que as empresas estão se mobilizando com relação a essas questões. Legal. Olhando um pouquinho mais para frente, eu trouxe aqui um pouquinho, a gente falou bastante dentro das organizações, né? O Scott Page, ele trabalhou dentro da Universidade de Michigan e traz para a gente poder enxergar dois tipos de diversidade. É lógico, essa aparente que a gente está falando de gênero, de etnia, de idade, de nacionalidade, né? E a diversidade de modo de pensar, de perspectiva de mundo, de modelo de previsão, de visão de mundo influenciada pela formação cultural e pelas nossas experiências pessoais. A psicologia tem se dedicado bastante a essa questão da gente enxergar diferente do outro, da gente ter vivências diferentes das outras, como o Gabriel trouxe aqui a questão das gerações. Temos vivências diferentes das outras e como que a gente pode fazer uma mescla interessante com essas diferentes. A gente fala, inclusive, dentro da área de RH, do coaching reverso, que é um pouco o que você falou. O Z ensina a parte de tecnologia e o X ensina, às vezes, os processos ou a estratégia, como que a gente pode fazer uma mescla legal com relação a isso. Tá? Mas essa questão da diversidade baseada nos modos de pensar e a diversidade cultural, né, a questão da diversidade cultural, ela é muito importante, ela está sendo cada vez mais divulgada hoje. Por quê? A gente falava assim, puxa, as multinacionais vêm para cá no Brasil. Hoje o Brasil está internacionalizando muitas empresas. Então ele também precisa olhar e estar lá e ver diferentes formas de estar naquele contexto. Tá? Então, diferentes formas de pensar e como que a gente pode trabalhar essa diferença e essa equidade. Tá? Isso é importante. Com isso, gente, a gente finaliza aqui a nossa web e eu gostaria da gente... Será que tem pessoas que gostariam de perguntar, Gabriel? Podem ficar à vontade, pessoal, podem perguntar pelo chat e a gente retransmite a pergunta. Se tem alguém aqui disposto. Enquanto alguém pergunta, você quer falar? Tem perguntas? Na verdade, você gostaria? Hoje também eu vejo que uma questão de empresas, eles não só optam também por uma questão da diversidade, por uma questão de inclusão, e a gente parte talvez de um princípio de um marketing holístico que a gente fala que hoje o cliente não está só preocupado em receber um produto de qualidade, rápido, com um bom preço, mas também está preocupado com a organização, se ela está ajudando o meio ambiente, se ela tem boas práticas, se tem a questão da diversidade. Então, eu creio que a empresa talvez não foque somente nisso, mas também tem uma diversidade dentro lá de dentro, a chance de eu atingir um público diferenciado, porque aquelas pessoas vão me trazer ideias do seu, vamos colocar assim, do seu setor, eu acho que é muito maior, é um alcance para uma empresa também vender os seus produtos. Então, vamos supor, se hoje eu tenho pessoas que são
homoafetivos, tem pessoas hoje de diferentes etnias, que diferentes culturas, religiões, que seja ideologia política. Com esse mix de diversidade, se eu tenho, por exemplo, um comitê que eu tenho pelo menos um representante ali de cada grupo, a chance de eu montar um produto e conseguir atingir todo mundo é maior. Muito maior. Então eu acho que não é só uma questão de inclusão, mas também uma questão de comercial também. Não sei se está certo. Da estratégia, realmente da estratégia da empresa. Você tocou num assunto importante, porque diversidade, vamos pensar, ela dentro da perspectiva, o que veio primeiro? Puxa, a gente tem que ter responsabilidade social. Responsabilidade social é um tema amplamente trabalhado há bastante tempo. Depois, a gente, primeiro veio social, depois fala assim, puxa, a gente precisa ter também ambiental. Então, a responsabilidade social e ambiental começaram a ser trabalhadas. Agora a gente está falando de diversidade. Tudo isso que você falou, realmente, a empresa hoje que não tem essas práticas, ela vai ter a questão da imagem impactada em cima dos produtos que ela vende ou dos serviços que ela oferece, né? Porque o cliente às vezes vai, puxa, eu não vou comprar dessa empresa, tem trabalho escravo aí. Eu não vou comprar dessa empresa, ela polui o ambiente. Eu não vou comprar dessa empresa, ela não respeita as pessoas, né? Ela não tem a questão do respeito, porque a diversidade é muito essa questão de respeitar todos os modos de pensar e tudo isso. Então, impacta produto, impacta cliente, impacta a estratégia. Logicamente, quando você fala assim, puxa, se eu monto um comitê e o comitê tem um representante, né, de vários grupos, para estar representando e olhar aquele produto ou aquele serviço de uma forma mais ampla, logicamente que vai impactar muito melhor dentro da venda e dentro da sociedade, né? E lógico, isso com certeza vai acontecer, né? Mas eu não sei, e às vezes eu tenho dúvidas, viu, Gabriel, se as empresas, eu vejo isso em grandes empresas, mas se as empresas de forma geral, a gente fala muito dos programas das grandes organizações, né, que eles têm esse olhar. Será que as empresas de porte médio também estão olhando para isso? É uma questão, né? Estão olhando para a responsabilidade social, estão olhando para o ambiental, estão olhando para a diversidade? Eu acho que eles estão começando a sentir o impacto disso. Como hoje, se você se prepara, pô, eu preciso vender, por que eu não estou vendendo? Que geralmente você tenta sempre se espelhar em talvez em algum concorrente que esteja a um nível superior, ou seja, se é um médio porte, eu tenho um de grande porte. Ele vai ver, pô, o pessoal ali tem uma parte ali só de diversidade. Isso dá super certo, porque a marca dele vai recorrer muito melhor. Então eu acho que eles estão começando a sentir esse impacto, então estão começando a mudar. Talvez é mais difícil encontrar uma de médio porte do que de grande porte, mas eu acho que já está começando assim. Vamos lá, né? Assim é a esperança. Essa é a esperança. O Júlio, ele mandou uma pergunta, professora, ele colocou assim: boa tarde, meu nome é Júlio e sou gestor de RH. Como convencer os nossos superiores a adotarem uma política de inclusão na organização? Olha, Júlio, você tem algumas, eu vejo algumas formas, e o Gabriel que acabamos de discutir até uma delas, né? Às vezes, você trabalhar uma política de diversidade, às vezes o RH vai por esse caminho, apenas olhando a sensibilização e respeito, né, e que é o mais importante, que é a essência. Às vezes, principalmente empresas de médio porte, né, elas não vão olhar muito para isso, fica mais difícil a gente trabalhar. Mas quando você fala assim para o dono da empresa, você tem que ter um respeito da diversidade dentro de um programa aqui dentro. E isso vai refletir na sua imagem lá fora, isso é um ponto, a imagem da empresa lá fora, vai refletir no seu produto e no seu serviço que você vende, porque os clientes também vão querer saber como que são as ações dentro da empresa, vai refletir na produtividade interna do seu grupo, porque quando você olha para essas questões, as pessoas também ficam mais motivadas e mais engajadas, inclusive a gente trouxe aqui os dados, aí você vai ter um reflexo muito mais efetivo para que você possa construir um projeto de longo prazo. Não é um projeto, uma ação.
Vou fazer uma palestra de sensibilização de diversidade. Isso é uma ação. Você precisa construir um projeto, né, que tenham várias ações, que tenham programas que você vai sensibilizando isso, sensibilizando a diversidade em função dos ganhos que a empresa pode ter, né, e dos ganhos que os colaboradores podem ter. A empresa que trabalha com uma equipe que tem, a gente fala muito da questão da felicidade, mas a empresa que trabalha mais feliz, a pessoa mais feliz, ela é mais motivada, ela é mais engajada e, logicamente, ela vai produzir mais, ela vai trabalhar mais em função dessa empresa. É o que às vezes eu vejo na Nubank, né? Você vê pessoas lá na Nubank que são extremamente respeitadas e elas dão a alma por aquela empresa, né? Elas tatuam, eu conheço uma pessoa da Nubank que ela tenha tatuado os nomes, né, da Nubank. Né? Sério? Que legal. É legal, né? Diferente. Bem diferente. Eu acho que, desculpa, professora, Claro. só talvez complementando, Claro, talvez a gente pode Gabriel. colocar duas coisas a mais. Vamos lá. O aumento da capilaridade, que é o que a gente Perfeito. tinha, que é o que a gente tinha, tava comentando inclusive agora. Isso. E eu falando talvez por um lado, a sensação de pertencimento. Quando você monta um comitê e você convida um funcionário, independentemente da posição hierárquica do qual ele compõe, pô, ele vai ficar feliz. Pô, eu estou ajudando a minha empresa com ideias, contribuindo para desenvolver um produto que vai ser comercializado, ou mesmo melhorar o ambiente em si. Então, a pessoa por si, ela fica feliz em poder participar de talvez uma decisão estratégica que a empresa vai adotar. Então, isso também seria um ponto positivo aí para melhorar, inclusive, a produtividade. Nossa, Gabriel, você trouxe uma coisa muito importante. E aí, Júlio, né? É importante dentro da sua pergunta que você fez. Quando você for trabalhar o seu projeto, cria o comitê. Em cada área da sua empresa, você pode ter pessoas que sejam esses agentes que vão disseminar a questão da diversidade em cada uma das áreas. E quando ele participar, justamente quando ele é chamado a participar desse comitê e trazendo ideias, né, ele também se motiva a fazer um trabalho diferente dentro da área dele, que não é só o trabalho do dia a dia, para aquilo que a gente foi contratado, mas é um trabalho diferente em que inclui todas as pessoas. Você trocou um ponto ótimo, Gabriel. Perfeito. Eu acho que aí seriam alguns argumentos, Júlia, para implantar essa parte de diversidade. Espero que a gente tenha respondido para você, Júlia. Espero que a gente tenha ajudado. Mais a professora, com certeza. Não, Gabriel, aqui nós estamos fazendo uma parceria muito legal. Muito obrigado, Júlia. Ele falou obrigado e parabéns pelo webinar. Agradeço. Nós que agradecemos a presença, Júlio. Com certeza. E você tem também interagido com a gente. A gente gosta quando as pessoas do outro lado da telinha perguntam, né? Verdade. Bom, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Fiquem à vontade. Há sempre uma preocupação, né, Gabriel, das pessoas na área de RH dessas implantações, né? E essa pergunta do Júlio é bastante importante e realmente incomoda o gestor, né, que está lá posicionado em RH, quando porque é um programa diferente e às vezes dentro das organizações, os donos das empresas veem o programa como um gasto, não como um investimento, né? E mudar esse olhar do dono da empresa, às vezes a gente demanda um pouquinho mais de tempo, de conversa, né? Ou mesmo, vamos trazer que seja um gasto, mas é um gasto que vai te trazer um lucro futuramente. Futuramente. Talvez não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Por isso a palavra investimento. Ele vai vir depois, com certeza. E nós temos que estar preparados para o futuro, né? E o futuro está na diversidade. O brasileiro não pensa muito no seu futuro, né? Não. E as empresas têm que estar preparadas para esse futuro, né? Para um futuro de tecnologia, como você está trazendo, né? De como a gente pode trabalhar a tecnologia com o lado das pessoas, né? Como que isso vai ser, porque esse é o futuro, né? Um dia a tecnologia ela é de um jeito, daqui 6 meses aquilo que a gente está falando já está obsoleto, então a gente já tem que estar
tá preparado para essa mudança constante, e isso vai exigindo de nós cada vez mais uma complexidade. E pensar que o mundo está globalizado, então a gente vê o que está acontecendo em outros países, que às vezes pode até nos impactar, né? Mas é diverso, a gente tem que conviver com essa diversidade, até porque a gente precisa ampliar as nossas competências para isso, né? Com certeza, professora, acho que agora foi completo. Agora foi. Bom, pessoal, de qualquer forma, então, eu convido todos a participarem do curso de Gestão da Diversidade nas Organizações. Ele vai ocorrer esse final de semana, agora 14h15, das 9 da manhã às 18 horas. Para caso vocês tenham interesse em fazer a inscrição, e com certeza vão querer se inscrever, que vocês já sentiram que o negócio é forte e assim vai trazer resultado, pode entrar no nosso site, fique à vontade, só preencher aqueles dados e aí um dos nossos representantes comerciais falará com vocês, tá bom? Da minha parte, tá tudo certo, professora? Tudo certo, eu gostaria de agradecer a presença de todos e gostaria de encontrá-los vocês no sábado, agora às 9 horas. Esse já é a segunda turma que eu faço aqui. A primeira turma foi maravilhosa, nós recebemos pessoas de vários estados do Brasil, veio gente de Brasília, do Rio, de Goiás, de Minas, e a gente fez um grupo, a gente tem um grupo que troca ideias sobre diversidade, porque cada um na sua empresa começou a trabalhar esses projetos. E é lógico, dentro de todos os desafios, né, que a gente tem, né, tem aqueles momentos que a gente vai ficando mais esmorecida, assim, mas tem o grupo lá que está ajudando e dando ideias e compartilhando. Isso foi muito interessante, foi o resultado que nós tivemos na última turma, foi magnífico. Eu espero vocês no sábado, então, para a gente fazer outro curso maravilhoso como a gente fez. Com certeza será. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado, tá, pela atenção e inclusive pela participação. Professora, muito obrigado pelo webinar. Obrigada a você, Gabriel. Seja sempre bem-vinda, a casa sempre estará aberta para a senhora e fique à vontade, tá bom? Muito obrigada. Imagina. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.